Amados irmãos e irmãs, abram suas Bíblias, por favor, em Efésios. A carta de Paulo aos Éfesos, capítulo de número 5. Efésios, capítulo 5, versículos de 10 a 14. Pode subir, Gabi, por favor. Efésios 5, do 10 ao 14. Eu vou pedir para os irmãos que encontraram colocar-se de pé, por favor, em nome de Jesus. Efésios 5, 10 ao 14. Acharam? Amém? Passamos a leitura. Amém. Provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que se diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém. Ainda em pé, coloque uma das tuas mãos sobre o teu coração. Nós vamos exaltar, glorificar o nome de Jesus com oração, pedindo a bênção dele sobre nós. Fala para ele falar com você nessa noite. Fala para ele. Espírito Santo, Deus da nossa vida, da nossa história, Deus da Igreja Metodista de Itapeva, meu Deus, nosso Deus, fala aos nossos corações e mente, ilumina-nos nessa noite. Pai, nos leve a sentir tremendamente a sua presença, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te adoramos, fala conosco em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, amados e amadas do Senhor Jesus. Estamos quase chegando no final dos 40 dias de jejum e oração. Hoje é o dia 28 já, né? 27, né? 27. Para 40, 13. Então falta um pouco tempo aí para nós concluirmos esses 40 dias e abençoado 40 dias de oração e de jejum e de oração. Essa semana foi tremendo, porque o autor destacou causas, motivos que atrasam e até mesmo impedem o avivamento. E eu gostaria de falar nessa noite que um cristão, uma cristã, precisa estar acordado, precisa estar atento. Diga para a pessoa que está do seu lado, e você precisa estar atento. Se liga na parada, mano. Fala aí para ele, se liga na parada, mano. Falou? Nós acabamos de ler um texto que Paulo faz uma recomendação à igreja em Éfeso, da qual ele fala de algo, porque o grande problema da nossa vida continua sendo as sutilezas. Engana-se quem pensa que o diabo, nosso adversário, ele aparece da forma que ele é. Engana-se quem pensa que o adversário, ele aparece de uma forma assim, bruta, rápida. Não, o diabo ele aparece de uma forma sorrateira. O símbolo do diabo é a serpente. A serpente, ela dá o bote na hora certa. Outro dia eu estava acompanhando, assistindo com a Gabi, o pai e a mãe estavam em casa assistindo um pouco lá das cobras, lá, que estava passando no National Geographic, lá no canal,
e eles estavam mostrando como as cobras preparam seus botes. Como elas gastam tempo planejando, porque ela não gosta de errar o bote. E como ela age sorrateiramente, como ela age na distração. O diabo também, ele age na distração da nossa mente. Se tem uma coisa que o diabo gosta, é de crente que vive viajando. Ele é um crente aeromoça, né? Ele vive viajando. Você entendeu o que aconteceu lá? Não entendi nada, não. Ah, você viu o que aconteceu essa semana? Não vi nada, não. Ele vive distraído. Ele vive numa sonolência espiritual. Ele vive num desânimo espiritual. E na verdade, irmãos, o diabo quer fazer com que eu e você nos desanimamos e entregamos as coisas para ele. Às vezes eu escuto de mães assim, pastor, eu desanimei com meu filho, eu não oro mais. Eu não oro mais pelo meu casamento. Eu não oro mais por isso, por aquilo. Eu já desanimei, pastor. E eu penso que o diabo deve fazer festa quando ele escuta, o crente está desanimado, o crente agora está com preguiça, o crente agora não vai cuidar, então deixa que eu cuido e faço uma desgraça na vida dele, porque já que ele entregou mesmo, eu posso fazer o que quer. Não, eu e você, como diz o apóstolo Paulo, nós somos chamados para ser simples como a pomba, mas nós somos chamados para ser prudente como a serpente. Nós somos chamados para ser uma classe esperta. E sabe, irmãos, o diabo aproveita da sonolência da igreja em todos os sentidos. Tem sido aprovado algumas leis no Congresso Nacional, por exemplo, o ensino sobre educação sexual na escola, na verdade, nada é mais a aprovação da promiscuidade do que outra coisa. E os crentes estão dormindo, inclusive a nossa bancada que chamamos de evangélico, não viram isso. A lei que foi aprovada de educação sexual, você ensina o seu filho que ser gay não tem problema nenhum, que ser lésbica não tem problema nenhum, que todos têm o direito de escolher. Você nasceu para ser mulher, mas você quer ser homem, tudo bem. Isso foi aprovado no Congresso, de certa forma, com sutileza, com letras minúsculas. E a nossa mente, ela precisa ser despertada para as astúcias, para as ciladas de Satanás. Ela precisa de um despertamento. Porque o grande problema sempre foi o parece, mas não é. Tem forma de luz, parece luz, se comporta como luz, mas é essencialmente trevas densas, trevas pura. Então o que Paulo está fazendo nessa carta é alertar a sua igreja para que a igreja esteja à frente do seu tempo, para que a igreja não seja pega de surpresa, mas que a igreja antecipe as ciladas do diabo e que é a igreja que dá o tom, é a igreja que dita a marcha, não é a igreja que sai marchando atrás do mundo. E a igreja, na verdade, a igreja marcha para Jesus e as pessoas devem ir atrás. A igreja não pode, irmãos. Nós não podemos estar dormindo. É sutileza. Outro dia eu escutei de uma crente dizendo, pastor, eu prefiro que a minha filha traga o namorado para casa, durma com ele, faça o que ela bem quiser, mas dentro da minha casa porque ela está segura. Isso não é frase de crente. Isso é frase de mundano, promíscuo, adulto, prostituta, menos frase de um cristão, porque nós somos chamados a viver uma vida em santidade, amém, gente?
e a gente anda dormindo. E aí Paulo diz para a sua igreja, olha, cuidado, porque você pode não fazer o mal, mas você pode andar com as pessoas que faz, e você pode até alimentar ela. Como que eu alimento? Por exemplo, crente não conta piada pornográfica. Amém ou não amém? Só que quando um conta piada pornográfica e nós rimos, o que nós estamos fazendo? Concordando, gostando e fazendo parte daquilo e com a gostosura de fazer parte daquilo. Impressionante. A verdade é que os crentes têm muito mais vontade de ser mundano do que os mundanos de ser crente. Isso é um fato. E Paulo está dizendo para a sua igreja, desperta, ó tu que dormes. Primeiro ponto que eu queria destacar é o sono da mente sem Deus. Paulo não está falando de um sono físico, porque o sono físico é uma bênção. É verdade ou não é? Coisa gostosa é uma noite bem dormida. Pode ser 6 horas de sono, 7, 8. Mais do que isso não é bom não. Porque esse tempo aí nós podíamos estar estudando, lendo a Bíblia, ganhando almas. Mas coisa boa é uma noite de sono. Ela renova. Quem é especialista em sono, né, o sono mais gostoso é o tal do sono REM, né? Que é aquele momento que você dá aquela relaxada. E no outro dia você acorda novinho em folha. Coisa boa é uma noite bem dormida. Agora, coisa complicada, principalmente espiritualmente, que passo a falar agora, é o sono espiritual. O sono espiritual é mais ou menos assim. A casa está caindo do lado da pessoa. O filho não vem mais na igreja. Ela está afundada em toda espécie de pecado. A casa está uma bagunça. E ela está dizendo assim, está tudo bem. Está tudo bem. É por isso que o autor escreveu essa semana sobre o problema do sono, da sonolência espiritual. O Edson Queiroz, que nós estamos lendo. Porque uma pessoa que está com sono, ela reage bem às coisas? Não? Eu tenho algumas experiências em casa. Às vezes, a Gabi inventa de conversar à noite. Acho que mulher gosta de conversar à noite, algumas, né? E ela fala umas coisas para mim, no outro dia ela pergunta, você lembra o que eu falei? Eu disse, não. Eu estava mais para lá do que para cá. Não adiantou o que você falou. Repete tudo aí, não sei, não entendi. Estava meio dormindo. E a pessoa espiritualmente dormindo, ela passa exatamente pelo mesmo processo. Não sei, não entendi. Ó, você viu o que o pastor falou lá? Ó, você viu que quem estava ministrando louvor falou? Ó, você viu que o congresso lá falou? Não entendi. Sonolência espiritual. Mas está tudo bem. Se você chegar para uma pessoa que está mais dormindo que acordado e falar assim, eu vou te jogar um copo de água, ele vai dizer assim, então tudo bem. Porque ele não está ligado. Ele não está prestando atenção. A sua atenção está dividida. Essa é a sonolência espiritual. E aí, irmãos, o diabo também coloca isso em nós. Coloca uma sonolência espiritual nos crentes para dizer, não, está tudo bem. Você vem para a sua igreja sozinho, sua família não vem? Não, está tudo bem.
a situação está assim, está tudo bem. O diabo está destruindo a sua casa. De vez em quando a gente faz visitas, a gente faz oração, a gente vê demônios amarrando, destruindo, fazendo desgraça na cabeça das pessoas, na mente das pessoas, mas para elas está tudo bem. E a palavra de Paulo para a igreja é, gente, desperta. A palavra de Paulo para a igreja em Éfeso e hoje para nós é, acorda. Dá um cutucão aí no seu irmão, se você está do lado de alguém, fala para ele, acorda, meu filho. Acorda. Em nome de Jesus. Acorda. A segunda questão que eu gostaria de destacar com vocês é que nós podemos estar dormindo porque nós estamos adormecidos pelo pecado. Como assim adormecidos pelo pecado? Conhecem a história de um homem chamado Jonas, um personagem da Bíblia? Deus fala para Jonas, vai para Nínive. E ele vai para Tarsis. Manda ir para o sul, ele vai para o oeste. E quando Jonas, primeiro, então, ele desobedece a Deus, depois ele se esconde de Deus, porque ele vai deitar aonde mesmo? No porão. No porão. Depois de esconder de Deus e desobedecer e deitar no porão, o que Jonas foi fazer no porão? Dormir. Dormiu gostoso lá no porão. Porque o coração de Jonas, ele estava totalmente insensível ao problema, insensível à voz de Deus, e o sono de Jonas é um sono de fuga. Porque há dois tipos de pessoas. Há pessoas que preocupadas não dormem, acho que essa é mais a minha tendência, e há pessoas que quando estão preocupadas, a sua fuga é o sono. Vou dormir. Estou com bastante problema, vou dormir. Estou em pecado, vou dormir. Por isso, irmãos, toda pessoa que fica, vai se afastando, vai ficando mais de cantinho, a experiência não deixa a gente mentir, fica esperto, está enrolado no pecado, está enrolado num monte de coisa, está fugindo, está se escondendo, está procurando fuga, porque está enrolado até a cabeça e cada vez se enrolando mais, e aí vamos isolar num cantinho para ver se a gente consegue vencer o pecado, porque Deus nos chamou para relacionamento. Amém, gente? Deus não nos criou para viver no casulo. Deus não nos criou para viver escondido. Deus nos criou para relacionar com outras pessoas. Nós temos que lutar contra nós. Às vezes a gente não quer relacionar. Às vezes a gente quer procurar um canto para se esconder. Às vezes a gente quer procurar subterfúgios, a gente quer se isolar, mas a verdade é que Deus nos chamou para relacionamento. Isso é um fato. Nós temos que resistir à vontade de andar sozinho, nós temos que resistir à vontade de ficar alheio, nós temos que relacionar, fazer amizade, falar de Jesus, nós temos que vencer a luta diária. Agora, o Jonas foi dormir. Porque o Jonas não estava nem aí com a questão de desobedecer a Deus, mas o Jonas foi acordado. E o Jonas foi jogado no mar. E lá dentro da barriga do peixe, ele então tem o seu despertamento espiritual. Mas então a segunda coisa que nos leva a uma sonolência é a aceitação do pecado. Nós nos acostumamos com ele. E é um negócio impressionante, porque o diabo vai colocando um peso na pessoa, a pessoa vai ficando com uma preguiça, vai vindo um desânimo
do inferno, vai vindo uma opressão do inferno. Pastor Jonas, quando aqui esteve, nos ensinou muito sobre opressão. A pessoa vai ficando pesada, vai ficando oprimida, vai ficando desanimada, vai ficando preguiçosa, e vai a sua mente, ela vai dormindo, vai refletindo no seu físico, vai refletindo no seu corpo, e foi precisamente isso que aconteceu com Jonas. A palavra não lhe fazia vibrar mais. A voz de Deus para Jonas e a voz de um estranho era a mesma coisa. A sonolência, a dormência tinha tomado conta da sua mente. E o triste é, irmãos, que quando nós estamos dormindo espiritualmente, Deus pode bater na porta, Deus pode bater na janela, Deus pode usar profeta, Deus pode mandar a Bíblia, Deus fala de todas as maneiras, todo mundo entende, menos a pessoa da qual Deus está falando, porque a mente adormeceu, o coração adormeceu, e a pessoa perde totalmente a insensibilidade para ouvir a voz do Mestre. Ah, irmãos, isso é tão triste. Isso é tão triste quando nós não preocupamos mais com desobedecer a Deus e cochilamos e dormimos espiritualmente. Deus pode falar de todas as maneiras e a pessoa não percebe. Não percebe. Parece o personagem do filme lá, O Alto da Compadecida, o padeiro lá. Eu não lembro mais o nome dele, mas a mulher dele tinha os amantes lá, todo mundo sabia. E ela escondia amante dentro do guarda-roupa. Todo mundo via, menos ele. E quando nós estamos no estado de dormência espiritual, irmãos, todo mundo vê a nossa situação, mas menos nós. A gente acha que está avivado. Vai falar para um crente dormente espiritual para você ver. Rapaz, a minha vida está uma benção. Eu oro 5 minutos por dia e leio um capítulo da Bíblia por semana. Homem de Deus. Homem de Deus. Estado de dormência espiritual. A voz de Deus não causa mais impacto. Deus fala, mostra, manda o pastor, manda irmão, manda isso, manda aquilo, cerca a pessoa, mas a mente da pessoa está travada. Pode-se dizer que é um sonambulismo, a pessoa faz as coisas dormindo. Sonambulismo é isso, né? Fazer coisas dormindo. Até nos Estados Unidos, uma mulher um dia matou o marido dormindo, né? Bom, se a moda pega, nós teríamos alguns problemas no Brasil, mas dizem que ela matou dormindo. O advogado dela sustentou a tese que ela era sonâmbula e ela foi absolvida. Então, irmãos, nós precisamos, diferente de Jonas, acordar para a realidade espiritual e saber ouvir a voz do Mestre. Amém? Há pessoas que conseguem ouvir a voz de Deus de uma maneira tão simples. Há pessoas que conseguem ver os sinais. E há pessoas que Deus parece um pisca-alerta, dando sinal para ela de tudo quanto é jeito. E ela não enxerga. Isso é dormência. Isso é sonolência da mente. Há pessoas que conseguem captar a voz de Deus de uma maneira simples. É esse tipo de crente que nós precisamos ter. Esse tipo de crente que nós precisamos ser. Ouvir a voz do Mestre nas pequenas coisas, Deus nos chamando,
Deus falando e Deus nos despertando do sono profundo. Nos mínimos detalhes, há um chamado de Deus para nós. Terceira coisa que eu gostaria de destacar com você é que Paulo diz: desperta tu que dormes e levante dentre os mortos. Dentro da igreja nós podemos nos comportar às vezes como verdadeiros zumbis, como verdadeiros seres que parecemos estar vivos. Porque há dois tipos de vidas, eu creio que todo mundo aqui saiba disso. Física, é essa que nós estamos aqui, todo mundo aqui está vivo, o coração está batendo, o cérebro funcionando, esse é o tipo de vida física. Mas o cristão, ele não é gato, porque o gato tem 7 vidas. Mas o cristão tem 2 vidas. Ele tem a vida física, ele tem a vida espiritual. E nós podemos estar com a nossa vida espiritual na UTI. Nós podemos estar com a vida espiritual numa situação muito complicada. Mas como eu já tenho falado algumas vezes, irmãos, a gente precisa diminuir para crescer. Amém, gente? Por isso que o verdadeiro evangelho, ele não levanta o homem, ele derruba o homem para que Deus o levante. O verdadeiro evangelho, ele nos derruba, ele nos torna pequeno, porque enquanto nós formos grandes, Deus vai ser pequeno na nossa vida. Nós precisamos aprender isso. Quanto mais diminui, há pessoas orgulhosas, há pessoas soberbas, que quando você diz, você não está bem, a pessoa se ira, o diabo coloca nela uma ira, que ela diz, eu estou bem sim, quem é você para dizer que eu não estou bem, eu estou no melhor momento da minha vida, e o diabo vai iludindo a gente, o diabo vai fazendo a gente se inchar, a gente crescer, mas para você experimentar o melhor de Deus, diminua, seja pequeno, olhe para a sua situação e diga, Deus, eu não estou bem, eu preciso de mais, porque Jesus diz que Ele é uma fonte inesgotável de poder. Ele é uma fonte que jorra água viva, que joga água pura, a água da fonte da vida, da esperança, da fé e da comunhão. Então, irmãos, nós precisamos levantar dentre os mortos. Nós não podemos fazer parte dos mortos. O Senhor nos chamou para ter vida e vida em abundância. Vida na presença do Senhor, vida na comunhão com o Espírito Santo, vida na entrega, vida no sabor da alegria de quem tem Jesus no coração. Nós não podemos fazer parte do grupo dos mortos, nós não podemos acostumar com o fedor da morte, nós temos que exalar o cheiro de vida. E muitos de nós já estamos acostumados a viver no cemitério espiritual. O cheiro de morte, o cheiro de putrefação, o cheiro de podridão já não é sentido mais no nosso nariz, porque não venham me dizer que a igreja metodista foi uma igreja construída para ser tradicionalista, para ser uma igreja sem sal e sem gordura, porque não foi assim. Nós fomos chamados para ser um povo vivo, santo e verdadeiro. Mas nós estamos acostumando, irmãos, a viver no cheiro de morte. O cheiro de morte já não causa mais embrulho no nosso estômago.
o cheiro de morte. O problema de quem trabalha no cemitério é acostumar com o cheiro de morte. O problema de quem lida com morto é imitá-lo. O problema de quem lida muito com morto é se mortificar também, se acostumar. E quando nós estamos falando de avivamento, é justamente isso, de pegar pessoas acostumadas ao cheiro de morte e soprar nela cheiro de vida, cheiro da presença. E Paulo está dizendo para a igreja, olha, Paulo está dizendo para o povo de Éfeso, olha, vocês têm que sair do meio de morto. Você tem que sair de perto de gente que cheira mal. E eu não estou falando de cheiro físico, não. Você pode encontrar muitos mendigos aí na rua cheirando mal. Mas eu te garanto que nada cheira mais mal do que um crente morto espiritualmente. Um crente morto espiritualmente é duro até de sentar perto dele. E às vezes, a nossa narina não cheira mais. Nós nos sentamos com os mortos, nós comemos com os mortos, e nós copiamos os mortos, e nós temos até inveja dos mortos, e nós até achamos legais os mortos. E que Paulo está dizendo para a sua igreja é, saia do meio dos mortos. Saia de influência de gente que morreu espiritualmente e venha para um lugar de vida. Porque, irmãos, na igreja nós temos, desde o começo do mundo, e vamos ter, enquanto o mundo for mundo, todo tipo de gente. E todo tipo de gente é bem-vindo na igreja. Agora, quem está morto tem que chegar do lado de gente viva e ser ressuscitado. Espiritualmente, essa é a verdade. Nós não podemos nos acostumar a viver entre os mortos. Nós não podemos nos acostumar. Eu não vou alegrar muito na igreja, porque senão as pessoas vão me criticar. Você está preocupado com o que as pessoas pensam de você ou o que Jesus pensa de você? Se eu fosse você, eu preocupava mais com Jesus. Eu não vou fazer tal coisa porque eu não sei o que fulano vai pensar. Eu queria orar mais, mas eu não sei o que a igreja vai pensar. Meu irmão, saia de dentre os mortos. Você foi chamado para exalar vida. Paulo está dizendo para a igreja. Paulo não está mandando expulsar ninguém da igreja. Paulo não está mandando você julgar, porque você pode julgar que o outro é morto e o morto pode ser você. Então Paulo não está mandando nada disso. O que Paulo está dizendo é, saia de dentre os mortos, não se acostume com o espírito de morte, não se acostuma a andar com pessoas mortas espiritualmente. Meu irmão, minha irmã, o avivamento. Quando nós falamos aqui no púlpito que nós não estamos bem, eu sou o primeiro a dizer, não estou. Porque o avivamento, Deus não vai mandar avivamento por um bloco de carnaval. Deus não vai mandar avivamento para uma marchinha de carnaval. Deus não vai mandar avivamento na casa de samba do João, do Pedro, do Paulo. Deus vai mandar avivamento na igreja. E se o avivamento vem na igreja, é porque nós não estamos avivados. Ponto. Você é livre para achar o que você quiser, mas não estamos. Mas ficaremos em nome de Jesus. Agora, nós precisamos gostar do cheiro de vida. Há pessoas
que são transmissores e transmitidores de morte. E nós baseamos em quem? Quem são os nossos espelhos? Quando a mulher do vaso de alabastro derramou óleo nos pés de Jesus e enxugou com o cabelo, quem criticou ela? Foram os discípulos. Não foi os de fora. Quem critica movimento de avivamento na igreja não são os de fora, não. São as pessoas da própria igreja. Agora, irmãos, Paulo diz para eles, e diz para mim, e diz para você, amém? Diz para você, desperta, ó tu que dormes, levante dentre os mortos, porque você pode estar morto espiritualmente, mas Deus pode te encher de vida, e você ser uma pessoa que proclame vida na vida das pessoas. Porque Deus pode soprar sobre você, sobre eu, sobre nós, como soprou no vale de ossos secos, aonde os ossos tomaram vida. Meus irmãos, coisa gostosa é ficar perto de gente viva. Você gosta de ficar perto de gente viva? Você gosta de ficar perto de gente morta? Você gosta de andar com morto? De falar com morto? Você gosta de passar a vida com morto? A gente gosta de gente viva. Gente viva tem história para contar. História da bênção de Jesus. Gente viva conta o que Deus está fazendo na sua vida. Gente viva conta como o Espírito Santo tem plantado sonhos, como o Espírito Santo tem direcionado, como o Espírito Santo tem falado. Aí você quer ficar perto da pessoa. Lá em Cunha tem uma senhorinha, a Dona Alice. A Dona Alice tem 91 anos, acho que fez 92. A Dona Alice fumou desde os 8 anos, no cigarro de palha e no cachimbo. E a Dona Alice aceitou Jesus com 75 anos, mais ou menos como o seu Exaltino. E a Dona Alice fala assim: pastor, eu nunca vou perdoar os crentes. Por que eles não falaram de Jesus antes para mim, pastor? E você chega perto dela, ela começa a contar o que Jesus está fazendo na vida dela. A primeira coisa que ela fez para libertar do cigarro, quando ela aceitou Jesus, ela falou: Jesus, se o Senhor me aceitou, o Senhor tira de mim tudo quanto é porcaria. Então, vou quebrar esse cachimbo. Ela quebrou na frente do pastor. Vou jogar essa porcaria desse fumo fora. Ela fumava, não esse fumo aí de pacotinho, mas aquele fumo de rolo. Aquele que o guspe mata até a abelha, né? Cuspiu numa abelha, morreu. Lá na roça o dono deve conhecer gente que usa aquele fumo lá. O negócio é bravo, não é? Nem mosquito fica, nem cobra fica perto, que dirá mosquito. E ela, em uma semana depois que aceitou Jesus, ela largou de fumar. Em uma semana. E você chega perto dela, ela começa a contar a história de vidas, de sonho que Deus tem dado para ela. Igual o sonho que o seu Exaltino contou para nós. Gente, nós temos que encher de vida a nossa vida.
E foi para isso que Deus nos chamou. Crente de verdade, ele chega perto, ele não tem muito tempo nem para ficar falando da vida dos outros, porque ele tem tanta coisa para contar, que Deus tem ministrado, que Deus tem falado. Eu fiquei perto alguns momentos do pastor Eibe Uber, lá, quando estive lá em Fortaleza. O pastor Eibe, ele tem graça no que fala. Ele tem uma paixão que sobrepõe. Ele é positivo. Ele exala a vida. A gente chega perto, a gente vê graça. A gente vê uma singeleza, sinceridade de coração. Eu quero cada dia mais soprar a vida no coração da igreja onde pastoreio. E quero que vocês soprem vida um na vida do outro, na minha vida, na vida da Gabi. Porque você não foi chamado para ser coveiro. Você foi chamado para ser médico. Você foi chamado para curar. Você não foi chamado para ser coveiro. Nós não temos nada contra os coveiros. Aqueles coveiros de verdade lá. Mas diga para quem está do seu lado, você não foi chamado para ser coveiro, não, irmão. Você para de mexer com o morto. Você para de mexer com o morto. Você foi chamado para ser médico, fala para ele. Porque o bálsamo de Jesus é sobre a sua vida. Você pode curar pessoas. Você pode transmitir vida. Você pode amarrar o espírito da morte. Você pode. É isso que Paulo exorta a sua igreja. Caminhando para o fim, irmãos, 3 destaques então a fazer. Primeiro, desperta. Diabo quer te enrolar. Diabo é astuto. Diabo é maléfico. Desperta. Às vezes você se julga muito inteligente. Eu já vi muita gente inteligente e o diabo fazer dele um cavalo. Andar nele 24 horas por dia, de esporinho ainda. E ele abafando, sou inteligentíssimo. Eu leio os livros mais legais da cidade. Eu conheço crente que gosta de livro de Paulo Coelho, vocês acreditam nisso? E lê e acha legal. Espírita. Ah, pastor, mas eu estou lendo para o meu conhecimento. Ok, não tem problema, você pode ler o que você quiser, mas primeiro medite na palavra de Deus. Tem crente que já leu 8 livros de Paulo Coelho e não leu 4 da Bíblia. Não pensa que é história inventada, não, irmãos, já vi. Eu conheço gente que vai para a faculdade de teologia. Outro dia conheci uma moça que foi aluna, daí vi uma postagem dela no Facebook, estou fazendo meu trabalho de faculdade e ouvindo Djavan. E aí na igreja ela vai cantar as musiquinhas do Djavan para abençoar os irmãos. Né? O Ministério de Louvor ensaia as musiquinhas do Djavan. A partir de domingo você vai vir na igreja e vai ouvir música do Djavan. Está amarrado ou está solto, hein, gente? A gente entra no carro dos crentes, é Pink Floyd. Como é que chama aí a banda, essas bandas de rock? O carro de crente deve estar lá, música que alimente a alma. Música que alimente a alma. Ah, mas não faz mal, pastor, mas não faz bem. Tudo aquilo que não me faz bem, eu estou fora. Também já gostei de música não cristã. Mas tem muita música evangélica que é uma porcaria. Verdade, muitas. Tem umas musiquinhas de fogo aí que dá vontade de quebrar o rádio quando a gente ouve. Umas coisas horríveis, mas tem muita coisa boa.
Então, irmão, desperta. Em segundo lugar, cuidado para o pecado não adormecer você. Tem gente que confunde paz com falta de temor a Deus. A pessoa vai lá, adultera, tem relacionamento fora do casamento, ou mente, ou não paga o que deve e ainda diz assim, eu estou sentindo paz. Essa paz só pode ser do capeta. Porque não é possível que um cristão peque e sinta paz. Desculpa, não é possível. Quer dizer, possível é, né? Até o Jonas dormiu, mas é problemático. Crente quando peca, por isso que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. Tudo quanto é sacanagem que você imaginar, boa parte dela Davi fez. Agora tem uma coisa, Davi quando pecava ele ia dormir? O que Davi fazia? Chorava. Lê o Salmo 51. O Salmo 51 foi o salmo que Davi pecou com Batseba. Quando ele peca com Batseba, depois do pecado ele escreve o Salmo 51. Ele está se descabelando. Ele está se arrebentando. Não, mas eu sinto paz, engraçado, né? Olha, o diabo é capaz de te fazer sentir paz também. Viu? O diabo é capaz. Para você ficar engessada, engessado, e não em busca do seu perdão e da sua libertação. Em terceiro lugar, você é chamado para a vida. Não seja morto e nem anda no meio dos mortos. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, a nós. Que nós possamos buscar o avivamento. Que nós possamos despertar a nossa mente e o nosso coração. E eu queria orar com vocês, peço ao Ministério de Louvor que nos ajude com uma canção. Porque eu queria ministrar uma palavra de oração sobre a sua vida. Uma palavra que fizesse com que você realmente fosse despertado. Eu quero ser despertado a cada dia na minha vida. E aqueles que querem um despertamento espiritual, aqueles que entenderam a palavra do Senhor nessa noite, coloque-se de pé. E eu pediria a você que, enquanto esse cântico é ministrado, que você pudesse dizer, Pai, desperta a minha mente. Pai, eu não quero andar nem compactuar com as coisas dos mortos. Eu quero, Pai, eu quero tão somente, Deus, estar com a minha mente colocada no Senhor. Se esse é o seu caso, comece a orar neste momento. Comece a orar. Deus, desperta-me. Acorda-me do sono profundo da alma. E que eu possa, Deus, chorar desesperadamente ao ver a minha situação. E dizer, tem misericórdia de mim. Podem cantar, irmãos. Vai deixando o Espírito Santo. Desperta-me antes que anoiteça. Pede para Deus despertar você. Antes que o azeite se acabe. Antes que não haja mais esperança. Chama dentro de mim. Desperta-nos, Deus, desperta-nos. Desperta-me antes que seja tarde. Antes que tudo vá-se embora.
vai embora, só Deus. reste a saudade de ti. Não vai embora. Desperta-me, desperta o meu amor. Eu não quero me perder de ti e estar longe sem perceber. Na distância desperta o meu amor e acorde o meu coração. Ressuscita minha paixão por ti, Jesus. Pede para Deus despertar você, que Ele não vá embora, que Ele não apague você do livro da vida, que Ele não vire as costas para você. Desperta-me antes que anoiteça, antes que o azeite se acabe e se apague a chama dentro de mim. Desperta-me, Desperta, Oh Deus, antes que seja tarde. vai falando com Deus, irmãos e irmãs. Antes que tudo vá embora e só reste a saudade de ti. Desperta-me, desperta o meu amor. Eu não quero me perder de ti e estar longe sem perceber. A distância desperta. Clama por despertamento. O meu amor e acorde o meu coração. Ressuscita minha paixão por ti, Jesus. Antes que a indiferença e a frieza apague a chama que Em nome de Jesus, não arde deixa, Pai, apagar a chama. peito. Antes que a humildade ceda e o orgulho me domine, Em nome de toma-me, levanta-me, desperta o meu amor. Eu não quero me perder de ti e estar longe sem perceber. A distância desperta o meu amor. Venha pro altar, irmão, nesse momento. Quero orar por você aqui no altar. Venha pra cá. Meu coração. Sai do seu lugar, vem aqui. Ressuscita minha paixão. Venham todos. Por ti, Jesus. Venham todos. O meu amor. Venha clamando, Deus, desperta-me. Desperta-me, Deus. Perder de ti e estar longe sem Desperta-me, Deus. perceber. A distância desperta o meu amor. Saia do seu lugar, venha pra cá. Acorde o meu coração. Mas venha clamando, Deus, acorda o meu coração. Ressuscita minha paixão por Acorda ti, minha mente, Deus. Jesus. Clame a Deus, abra o seu coração, abra a sua boca, começa a falar, desperta-me, Deus. desperta-me. Mostra a minha realidade, Deus. Tira a minha sonolência espiritual. Tira, Deus, a minha preguiça espiritual. Não vai embora, Deus. Não deixa o azeite se apagar. Não deixa a unção ir embora, Deus. Desperta-me antes que seja tarde. Desperta-me antes que eu morra.
Desperta-me antes que o meu orgulho tome conta do meu coração, antes que eu esteja adormecido. Desperta-me, desperta a igreja, Senhor. Desperta a tua igreja em Itapeva. Acorda-nos, Senhor. Acorda-nos do sono profundo. Clame a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Despertar, Senhor. Oh, Pai, desperta-nos. Ore com a pessoa que está do seu lado. Diga a Deus: desperta o meu irmão, desperta-nos juntos. Desperta-nos juntos para uma missão. Se mistura, receba oração de despertamento. Oh Deus, desperta a igreja metodista em Itapeva. Acorde-nos, Desperta-nos. Desperta-nos, ó Deus. Mande um avivamento. Mande, Pai, um avivamento na alma dos irmãos. Desperta-nos. Desperta-nos. Desperta. Chega de sono espiritual. Acorda, Jesus, nós precisamos. Chega-nos de ser enganado. Chega-nos de sermos enganados. Oh Espírito Santo, Espírito da verdade, sopra sobre nós. Desperta-nos em nome, pelo amor de Jesus Cristo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar Desperta-nos, o refrão aí pela última vez. Desperta, vamos, igreja. o meu amor, eu não quero me perder de ti e estar longe sem perceber a distância. Desperta, o meu amor, eu acorde o teu coração, ressuscita minha paixão por ti, Jesus. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aplauda esse Deus vivo, esse Deus santo. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Volte para o seu lugar acordado espiritualmente. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus há de falar muito com você essa semana. Você vai perceber o quanto você está longe dele, mas o quanto ele está te chamando para muito perto. Para muito perto. Irmão, Deus está te chamando para muito perto dele. Nessa vida. Amém?